Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver aí uma parte prática, perícia contábil e tabela Price. Então, normalmente isso aí é aplicado, né, naqueles processos revisionais de juros. Bom, essa aula tem como base alguns cases relacionados à perícia contábil judicial, onde o devedor alega abuso na cobrança de juros pelo uso da tabela Price, também conhecida como Sistema Francês de Amortizações. O caso que eu vou apresentar é fictício, mas baseado em processo real que ocorreram, né? Foi ocorrido. Vamos tomar o seguinte exemplo. A empresa BCD SA, ela contraiu em 5 de janeiro de 2022 um empréstimo no valor de R$10.000 com IOF de R$50, incluso no financiamento. A taxa de juros foi de 1,7% ao mês, para pagamento em parcelas, 5 parcelas mensais, a partir de 5 de fevereiro de 2022, no valor de R$ 2.113,66 cada parcela. O valor total ficou em R$ 10.568,31. E a empresa foi aconselhada por seu advogado a entrar com processo revisional do contrato contra o banco XYZWSA. Bom, a ABCD conseguiu pagar apenas a primeira parcela, sendo que em seguida entrou em crise financeira, não conseguiu pagar mais, atrasou as 2 parcelas seguintes, ainda ficou com 2 a vencer no momento que entrou com o processo. Então, ganhando ou perdendo, ela vai ter que pagar, né, essas parcelas depois com juro e correção monetária, né, na época que saía a decisão. Temendo daí a execução dos títulos, resolveu entrar com ação como forma de ganhar tempo, pois enquanto discute na justiça, a dívida fica suspensa até a decisão judicial. Isso aí é um artifício que muitas empresas devedoras usam, né, como uma forma de adiar já um estado, às vezes até de pré-falência ou dificuldade momentânea, ou para evitar que um protesto venha a estragar o nome da empresa, né, tirar o crédito da empresa e assim ela não conseguir operar, né, normalmente como ela vem operando nos bancos. A inicial do processo, resumidamente, pediu o seguinte: descapitalização de juros, cálculo das prestações pelo sistema SAC, por achar que era mais vantajoso, né, o SAC, devolução do que foi pago a maior nas faturas vencidas e a vencer. Normalmente, o pessoal usa essas estratégias, né, ou então usa o método Gauss, que também é um método usado, né, porque eles pedem, os advogados normalmente pedem, né, para converter pelo método Gauss, porque a prestação fica mais baixa, o juro fica mais baixo. Porém, o método Gauss não é um sistema de amortização
porque ele não calcula sobre o saldo devedor o juro. Se não calcula sobre o saldo devedor, não é um sistema de amortização, porque daí você vai estar passando para trás, né, o credor, né, e vai estar se beneficiando de um benefício ilícito. Então o método Gauss, né, eu não vou explicar aqui, não vou passar nenhuma tabela Gauss, porque nós não teríamos tempo hábil, né, precisaria uma aula só para isso, para entender o que é o método Gauss. Eu vou só passar então os comparativos, né, com o sistema SAC e vamos desmistificar esse problema que muitos advogados entram na justiça, e muitos peritos inclusive, né, acabam concedendo ao devedor, né, uma descapitalização de juros que na verdade não existe. Tá, gente? Então eu estou antecipando para vocês o resultado disso aí. Mas eu vou seguir normalmente com a aula, né? Vocês vão analisando e tomando as conclusões próprias aí. O juiz nomeou você como perito nesse processo e sua tarefa é efetuar um laudo e parecer com base nas alegações da inicial. Eu não vou fazer o laudo, mas vou dar os elementos, né, suficientes aí para que seja possível se fazer um laudo. Para a elaboração desse laudo, você vai ter que fazer alguns testes, né, elaborar alguns papéis de trabalho, ou seja, algumas anotações que você vai ter que fundamentar o seu trabalho. Então vai ter que mostrar para o juiz. Então, para a elaboração desse laudo, inicie conferindo a prestação usando a HP. Calcule a operação usando a função begin e end. Na HP use assim, PV 10.050, porque o empréstimo foi 10.000 mais 50, que incorporou, né, de IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. No N, coloque o número da parcela, que é 5, e na tecla YR 1,7. Em seguida, clique a tecla PMT. Se você usou a função begin, 2078,33. Se você usou PMT end, 2113,66. Bom, esse teste aí já de início comprovou que a prestação está correta, né? Que ele é necessário para verificar se a prestação está calculada para o início ou final do mês, ou seja, se a primeira parcela será paga com 30 dias do empréstimo. Quando é paga com 30 dias do empréstimo, então é paga no final, né, com 30 dias de juro, daí usa-se a função da calculadora END. Como a empresa paga 2.113,66 no dia 5, o primeiro teste aí mostrou que a prestação está correta e foi elaborada com pagamento, né, para pagamento 30 dias do empréstimo. Então essa parte está correta. O cálculo efetuado pela financeira aí está correto, ok? Vamos ter que demonstrar ao juízo como foi calculada a prestação. Então vamos colocar no laudo usando a fórmula. Então aí é interessante usar a fórmula matemática e a demonstração do cálculo matemático, porque a maioria das pessoas não sabe como é que a HP fez o cálculo. Então fica sempre aquela dúvida, pô, mas a HP, você pode fazer a jogada que você quiser, pode fazer isso, pode fazer essa... Então, eu costumo comprovar matematicamente todas as perícias, né? Vamos dizer assim, o pessoal fala, o cálculo feito na unha, né? Faz na unha, faz na caneta aí, né? Então, vamos mostrar para vocês agora a fórmula de como se calcula. O sistema francês, né, ou tabela Price, ela usa essa fórmula ali, PMT, que é o valor daqui, a prestação, né, dividido pelo valor presente, né, divididos por 1 menos, né, abre parênteses, 1 mais a taxa,
elevado a menos n, que é o número de parcelas, divididos pela taxa I. Eu prefiro particularmente o formato, né? Nesse formato do Excel, que é o que eu uso, né? Para calcular. Então eu prefiro calcular dessa forma, que fica mais simples aquela fórmula lá de cima. Depois que inventaram o Excel, né, para montar uma formulazinha no Excel, muito embora, tá, gente, o Excel também tem a sua fórmula, eu uso todos os critérios, inclusive para montar a planilha, eu calculo daí no Excel usando as fórmulas do Excel, que é um pouquinho diferente dessa aí. Então é só, vocês quiserem, podem montar a fórmula end e begin, né? No Excel também, e já com aqueles links para jogar na planilha automatizada. Eu tenho também isso aí. Não vou colocar a planilha nem a fórmula aqui, porque senão nossa aula vai ficar muito extensa. Eu teria que dar uma aula de Excel para vocês, né? Para usar essa fórmula no Excel. Mas aí dá para fazer na calculadora, e eu desenvolvi aqui, ó, né? Bom, na calculadora você faz daquela forma que eu já tinha falado para vocês, né? Coloca no valor, no P, né, no PV, né, que é o valor presente, N, o número da prestação, e o I, que é o juro coloca da forma normal de juro. Aqui nós usamos 1,7, só colocar 1,7. Não vai dividir por 100, 1,7 mesmo. E chama PMT, vai sair a prestação para vocês. No caso, né, ele fez o empréstimo em 5 de janeiro, né, repetindo para vocês, só aquela tabela inicial que eu tinha feito, que é aquele slide inicial. 1,7 juros, 5 parcelas, a partir de 5 de fevereiro. Nós vamos ter aí 2.113,66, né? Espanhol não entende 66, né? Tem que ser CIES, né? Outro dia fui falar um número para um espanhol e ele disse, mas que é 66, né? Não entendeu o que é. É coisa de brasileiro mesmo chamar 66, porque o 6 é metade de uma dúzia, né? Meia dúzia. É uma coisa que a gente tem o costume e não deveria falar, sabe? Que alguém que está aprendendo a falar o português pode ter dificuldade. E eu descobri essa semana isso. Bom, colocando a formulazinha, aquela que vocês viram, jogando lá na fórmula, calculando, né? Aquele chapeuzinho que aparece ali, ó, estou apontando aqui, ó, com o mouse, é potenciação. Potenciação. Ainda vai ter uma outra discussão, né? Que daí o pessoal vai falar, mas então é juro composto, você tem uma potenciação juro composto. Gente, essa fórmula do método francês foi uma fórmula muito inteligente de colocar por dentro, né, da prestação a taxa de juros. Então não significa juro composto que se aplica sobre o saldo devedor. Tá? Então essa é a explicação matemática e existem uma infinidade de artigos aí de economistas brigando, né, prós e contras. Um diz que tem porque é potência, outros diz que não tem. Então, se vocês tiverem a curiosidade, a briga é grande. Tá? A discussão é longa. Nos tribunais aí, você encontra aí nas varas cíveis processos e processos e mais processos sobre processos. Cada perito, cada advogado, cada perito contratado pelas partes tem uma opinião, cada um puxa a sardinha para sua brasa, mas o certo é que essa potência é meramente para incluir a taxa de juro por dentro da prestação e ela será aplicada sobre aquele valor que vocês estão vendo ali, 10.050. Se é aplicado sempre sobre o saldo devedor do principal, não tem juro composto. Estou antecipando para vocês já, desvendando, né, o caso aí da potência. Bom, jogando aí esses 10.050 na tabela Price, se vocês observarem aqui a minha tabela, né,
Nós começamos com um saldo devedor de 10.568,31, que é o resultado da multiplicação das prestações. Se somar as prestações, vai fechar ali, né? 10.568,31, 5 vezes 2.113,66. Então, esse aqui é o controle das prestações. Então, aqui nós temos o saldo do principal devedor. Então, daqui 30 dias, quando vencer essa prestação, eu não coloquei o vencimento aqui, porque não é necessário, é sempre dia 5, né? Eu vou calcular 1,7% sobre esse 10.050, que dá 170,85. Subtraindo 2.113,66 dos 170, o valor do principal que eu estou pagando aqui é 1.942,81. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho ali juros de 170 sobre o saldo devedor, estou pagando embutido na prestação, a diferença é capital. Esse capital eu vou reduzir aqui do 10.050, para o mês seguinte eu vou ter 8.107,19, que aplicado novamente 1,7 vai dar esse valor aqui. Note que o juro vai diminuindo, por quê? Porque o capital aqui vai diminuindo também. À medida que vai diminuindo o capital, é lógico que o juro vai aumentando a devolução do capital até chegar a zero. Então aqui novamente eu apliquei sobre o saldo devedor de 631, 1,7, deu 104,23, que subtrai de 2.113, eu abati 2.009,43 desse capital de 6.000, ficou 4.121,92 para o mês seguinte. Note que até aqui não teve juro composto. Eu estou aplicando 1,7 sobre o saldo devedor. Se eu estou aplicando sobre o saldo devedor do principal sem nenhum acréscimo, onde é que está o juro composto? Não existe juro composto, gente. Tabela Price, o sistema francês, não tem juro composto. Eu contesto qualquer cálculo de qualquer perito, de qualquer economista, qualquer contador, de qualquer atuário, de qualquer advogado que entenda disso aí, qualquer matemático, eu contesto. Não existe juro composto no sistema tabela Price, no sistema francês. Entenderam? Vou fazer mais um aqui, que é a quarta prestação, aplicando 1,7 sobre o saldo devedor de 421,92, R$ 70,07 de juros. Lógico, eu tenho que pagar sobre o dinheiro que eu não devolvi ainda. Eu não vou pagar juros sobre juros. Seria injusto. A tabela Price é justíssima, não tem erro. Então, diminuindo de 213, vou abater 2.043, me resta 2.078,33 para o último pagamento. Aplicando 1,7, note que deu apenas 35,33, juro baixíssimo. Isso é juro de empréstimo consignado, né? Nas vacas gordas, que eram épocas boas de fazer empréstimo. Hoje não, essa taxa já passou de está beirando 3, 3,5%, né? Na data que eu estou fazendo esse vídeo. Pagou 2.113,35, 2.078. Ó, bateu lá, então está fechando. Somando tudo, fecha com 10.050, que é o valor do principal. Somando o juro, 518,31 mais 10.050 bate com o total da dívida. Eu quitei minha dívida, não ficou nenhum residual. Então, quando vocês forem fazer uma perícia, né, ou mesmo um empréstimo pessoal, uma coisa que tenha sido usado uma tabela Price ou semelhante, vocês fazendo essa fórmula e calculando dessa maneira, vocês vão ver que não tem juro sobre juro. Entendeu? Não tem. Existe no sistema financeiro da habitação uma coisa que eu acho que que encarece. Eu tenho visto no sistema financeiro da habitação, encarece demais. É por isso que, né, eu aconselho meus alunos
a não comprar imóvel financiado, porque eles fazem a correção do saldo devedor, jogam a inflação sobre o saldo devedor, e isso está contratado anualmente e corrige o saldo devedor pela inflação, e essa correção passa a fazer parte do capital, muda a parcela, entendeu? Repactua a prestação sobre o saldo devedor. É um grande problema, porque você acaba pagando sobre um saldo devedor indevidamente o juro. Aí é um prato cheio para advogado que quer contestar aí um saldo de financiamento, né, que tem essa modalidade. Porque se você pegou 10 mil, 100 mil, 1 milhão para financiar um imóvel e você vai reajustar o saldo devedor, se você já calculou todo o juro, toda a inflação projetada no financiamento, não tem que calcular ali o saldo devedor. Foi o risco de quem fez, né? Mas como é um empréstimo de longo prazo, o pior é que a legislação permite fazer isso, entende? Ele é pactuado no contrato, nós vamos ver depois que é possível capitalização de juros desde que é pactuado no contrato. Está pactuado no contrato, meu amigo. É um abraço. Qualquer processo que você abra vai ser só para gastar dinheiro, né? Pagar honorários do perito e do advogado, né? As custas judiciais e para ganhar tempo. Então, às vezes, é um recurso que vale a pena, né? Que é um recurso que pode ficar mais barato do que perder o imóvel, né? Uma execução de uma dívida. Bom, gente, isso foi um parênteses que eu abri aqui na nossa aula, mas vamos em frente. Com essas planilhas, nós temos condições de fazer o laudo e o parecer para o juiz, usando esses argumentos que eu falei para vocês aí. Então, aqui, ó, a inicial pedia, resumidamente, descapitalização de juro, cálculo das prestações pelo sistema SAC, devolução do que foi pago a maior nas faturas vencidas e a vencer. Bom, deixa eu fazer um resuminho então para vocês aqui do que nós vamos rebater em cima desse pedido, porque o juiz precisa estar bem, com a mente bem aberta, bem clara, né? O laudo tem que ser bem específico, bem claro. Aí diz o seguinte: descapitalização dos juros, não houve capitalização de juros, pois a tabela demonstra que a taxa de 1,7% ao mês foi aplicada sempre sobre o saldo devedor de 30 dias e paga na prestação do mês juntamente com o capital correspondente. Então, cai por terra a tese do advogado, né, que pede descapitalização de juros. Ele pediu, né, para ganhar tempo. E para cobrar o dele, né, tá certo? Todo mundo tem que ganhar nisso aí, né? Vamos aproveitar. B. Cálculo das prestações pelo sistema SAC. O sistema SAC não foi contratado. Então você não pode mudar a regra do jogo. Se você contratou pelo price, vai ser pelo price. Normalmente o sistema SAC é usado aí para o sistema financeiro da habitação. Apesar que hoje ele tem um misto aí, né? Eles fazem o price e depois jogam correção, como eu falei anteriormente. Bom, não foi contratado, mas esse período demonstra os cálculos para este juízo. Aqui eu estou falando por juiz, né? Será possível comparar e concluir que não existe diferença significativa e os sistemas se equivalem. Quando eu digo diferença significativa, é a diferença no método. Vejam bem, não existe diferença. Você vai pagar o mesmo juro. Porque aí você tem que levar o fator tempo e o fator principal que você está devolvendo. Não tem diferença. A diferença é que no saque você paga a prestação maior no início. Daí ela se equivale no final. O mesmo acontece com o juro. Bom, devolução do que foi pago a maior nas faturas vencidas e a vencer. Bom, não houve pagamento a maior, conforme demonstrado. Aqui nesse caso, o perito tem que calcular as parcelas vencidas e calcular uma comissão de permanência, ver como é que foi o contrato, né?
vai ter que pedir o contrato no processo. Normalmente o advogado da defesa do banco já deve ter apresentado nesse contrato, vai verificar qual que é a comissão de permanência, a taxa de mora, recalcula até a data. Geralmente a gente calcula até uma data de um mês antes de entregar o laudo, porque depois isso aí é atualizado pelo contador do cartório, né, da vara civil. Então você faz sua parte, calcula, tem que ver se tem honorários de sucumbência, que é o honorário que o advogado recebe, né, da parte ganhadora recebe, né, e em muitos casos divide com a parte vencida também, né, que tem que descontar os honorários, depende como foi acertado isso aí. Depende do juiz também, né? Então não houve. Aí você só vai calcular as parcelas que estão vencidas, mostrar, né, para o juiz que ele deve, está correta a prestação e deve ainda o juro, talvez multa sobre o atraso que ele teve nas prestações. Esse é o caso que o devedor que entrou pedindo na justiça, né, perde a causa. O juiz vai dar ganho de causa nesse caso para o banco. Aqui eu fiz um demonstrativo da tabela Price usando as mesmas informações. Notem que no final a tabela Price aqui, o que ela faz? A tabela SAC, digo. A tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, ele amortiza constantemente o mesmo valor do capital. Então, dividindo em 5 parcelas esse capital de 10.050, você vai devolver de capital 2.010 por mês. E vai calcular o juro sobre o saldo devedor, igual a tabela Price. Gente, todos os sistemas de amortização, não importa qual sistema seja, todos, o juro é sobre o saldo devedor. Entendeu? Você pode até ter uma parcela variável, tipo saque, onde você amortiza menos prestação no início, mais no final, né? Devolve mais no final, daí vai pagar juro sobre o saldo devedor, mas sempre sobre o saldo devedor. Note que o juro de 1,7 sobre o saldo devedor é o mesmo aqui, o 170,85. Só que o que acontece? Como eu estou devolvendo mais capital, 2010, vou pagar uma prestação maior. Era 2.133,66, eu vou pagar 2.180,85. Por quê? Porque eu estou somando a parcela fixa de devolução do capital com o juro do mês. Então a parcela é variável, mas a amortização é constante do capital. Entendeu? Então essa é a diferença entre price e tabela SAC. Se eu considerar aqui, saldo devedor passou a ser 80.040, porque agora eu estou diminuindo, 2010, 2010, 2010. Então, sobre 8.040 no mês seguinte, eu calculo 1,7, deu 136,68 de juros. Note que esse juro aqui já foi maior que o juro da Price. Maior. Vai dar uma prestação maior também, 2.146. Desculpe, que o juro foi menor que o da Price. Tá? O juro aqui foi menor, mas a parcela foi maior. Por quê? Porque eu devolvi mais capital. Aqui, na terceira parcela, ele começa a ficar equivalente. Por quê? Aplicando sobre o saldo devedor de 6.030, 1,7 deu 102,51. E a parcela 212,51. A nossa parcela pelo Price 233,66. A parcela diminuiu aqui. E o juro também. Mas por que diminuiu o juro aqui? Que dá a impressão que você está pagando menos juro. Porque você está amortizando mais capital. Nas 3 primeiras parcelas você amortizou mais do que na Price. Agora aqui você vai amortizar menos. 2.078. Por quê? Porque sobre 4.020 deu 68,34.
mais 2010 a prestação, 2078. Finalmente, aqui 2010, aplicando 1,7 deu 34,17 e a prestação na praia se pagou 233, porque 66. Juros 512,55 no total. Ah, professor, mas deu menos juro aí. Paga menos juro. Claro, você está devolvendo mais capital no início. Sobre essa diferença de capital aqui, veja, calcule. Experimente fazer um exercício depois, eu não fiz aqui, mas experimente fazer que você vai ver onde que está a diferença. Aplique na mesma taxa essas diferenças. Se você tivesse, ao invés de devolvido o capital aqui, ó, tivesse aplicado essa diferença, quanto que renderia de juros? Provavelmente você vai chegar, provavelmente não, com certeza você vai chegar nessa diferença aqui, ó. Então, voltando lá, né? Então, a alegação do juro composto. Então, você viu que deu uma diferença pequena de R$ 5,76. Voltando aqui à nossa forma, então, o cálculo, por que dá essa diferença? Por que o pessoal diz que alega que é juro composto? Por causa dessa potência aqui. Ó. Então, o cálculo sugere potência porque usa na fórmula, né? Cálculo semelhante a juros compostos, porém apenas para colocar os juros dentro da prestação, gente. Somente por causa disso, para colocar os juros dentro da prestação. Lembretes, o artigo 4º da lei de usura proíbe a capitalização de juros em período inferior a 1 ano. Nós temos que observar isso aqui, né? Você pode capitalizar juros uma vez por ano. Então, é o que diz a lei de usura. E quando que pode capitalizar juro menos de 1 ano? Nós temos uns casos aqui, ó. Em cédulas de crédito rural, comercial e ou industrial, né? De acordo com a súmula 93 do STJ. Nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, ou seja, 22 anos atrás, já mudou isso aí, né? Mudou e o pessoal não sabe. Data da publicação dessa medida provisória, atual medida provisória 2170-2001, quer dizer, já passou uma outra medida, aí eu só não peguei o número da lei atual, desde que expressamente pactuada. Se não me engano é um 79, alguma coisa assim, o número da medida, da resolução. Aí. Tem uma resolução do Bacen, se não me engano, que regulamenta isso aí. Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. Pode ser até mensal, desde que seja pactuada na forma expressa e clara. Então, hoje, todos os contratos que você pega está pactuado. Então, o que os advogados fazem? Tentam derrubar essa cláusula também. Só que não derruba, né? E, na verdade, muito embora conste lá a cláusula de juro capitalizado, os bancos não cobram, porque eles usam o sistema francês, o método francês, tabela price não tem juro, né? Nós vimos, acabamos de ver. Mais um lembretezinho aí nos contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro, desde que posteriores à edição da Lei 11.977 de 2009. Então, quem fez financiamento do sistema financeiro do BNH cai naquilo que eu falei. Eles fazem uma correção do saldo devedor capitalizando um juro, né? Que, ao meu ver, é indevido. Mas vai fazer o quê? Se você pactou o juro anteriormente e vai calcular mais um juro, é que eles consideram aí nessa pactuação a inflação, né? Corrigir o saldo devedor, além do juro, corrigir pela inflação. Pode ser justo, né? Não deixa de ser justo. Inflação alta aí, né? O juro não cobre a defasagem da inflação. Também na indenização por ato ilícito. Lógico, ato ilícito, se você deixar pagar um imposto, é ato ilícito, então eles cobram juro sobre juro. Né? Pode ser até 1% ao mês, mas aí tem a taxa Selic,
mensal, mais 20% de multa. Aí você está pagando os impostos, né? Uma taxa que vai, né, capitalizar tudo isso aí e dar uma fortuna. Não vale a pena atrasar imposto, né? Então, quando o ilícito civil de que emana a obrigação indenizatória seja qualificável também como crime. Neste caso, os juros compostos só devem ser aplicados àquele que praticou o crime. Esse entendimento foi fixado nessa súmula 186 do STJ, cuja aplicação pressupõe a existência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então aí é possível também. Interpretação da perícia contábil e da matemática. Como que fica isso aí? Bom, eu interpreto da seguinte forma. Um juro aplicado sobre determinado capital, se não for pago no vencimento, você frustrou o recebimento do juro. Se vai ficar para cobrar no mês seguinte, ele passa a ser capital, é como se fosse um novo empréstimo. É uma renovação de empréstimo, então passa a ser capital também. Eu adoto essa medida, esse pensamento. Portanto, de acordo com a matemática, o próximo juro será aplicado sobre o capital com o juro não pago anteriormente. Uma coisa justa. Se você vai emprestar um dinheiro para alguém e não te pagou o juro, diz, ó, vou te incluir no capital, mês que vem você vai pagar juro também sobre esse juro. Entendeu? Então a perícia entende que se passou a ser capital, é lícito a cobrança de juros. E o caso da comissão de o caso, né, da comissão de permanência, quando atrasa alguma conta. Gente, por hoje é só isso. Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!